Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí novamente em mais uma das nossas lives de sábado, trazendo para vocês sempre dicas para vocês melhorarem o preparo de café de vocês fazerem cafés incríveis aí nas suas casas, sem gastar muito, né? E cafés bons como esses de cafeteria. E hoje a dica que eu vou trazer para vocês nessa live é como a gente faz para comprar um excelente café, o melhor café. Como é que a gente consegue achar, digamos assim, o melhor dos cafés para a gente comprar para nós? Então, eu vou passar uma série de dicas, vou explicar um pouco para vocês sobre quais são os tipos diferentes de cafés, quais as variantes aí que a gente tem, que a gente encontra no mercado, onde a gente encontra, além do supermercado, outros lugares que a gente consegue encontrar cafés, tá? Então, basicamente, vou tentar trazer para vocês diversos aspectos para que vocês, ao final do vídeo, saibam aí como comprar, então, os melhores cafés para vocês. Beleza? Eu tenho aqui minha colinha, tá? Então, de vez em quando eu vou ficar olhando para não esquecer de deixar nenhum detalhe para vocês, tá? O vídeo de hoje a gente não vai fazer nenhum preparo de café, mas é um vídeo bem denso em questão de conteúdo, tá? Então, vou passar para vocês aí diversas dicas para que vocês consigam melhorar ao máximo, então, esses cafés de vocês. Tá ok? Então, vamos lá. Me hidratar para conseguir explicar bem legal para vocês aí. Então, vamos nessa. Primeira questão. O café. Vocês já tomaram aquele café que serviram para vocês lá? Estava lá na térmica já há 2, 3 horas, serviram na xícara de vocês, aí vocês demoraram um pouco para tomar também, já estava até meio frio, e aí vocês vão tomar. É o melhor dos cafés? Não, não é o melhor dos cafés. Por quê? Ele não está mais fresco, ele não está mais, não acabou de ser feito, também deu uma esfriada, né? Então, o café depois de preparado, ele vai perdendo depois de alguns minutos, com algumas poucas horas, com certeza, já perde assim muito daquele ápice do sabor, tá? Não é mais tudo aquilo, certo? Eu já falei em outros vídeos, que beleza, um café preparado não é mais tão bom depois de um tempinho. Só que aí tem mais outro aspecto. Se a gente, antes de preparar o café, se a gente já tem esse café moído, ele já entrou em contato com ar, entrou em contato com umidade, ou seja, digamos, comprou um pacote de café moído e foi lá e abriu o pacote, aí ele acaba, depois de 1, 2 dias, também acaba ficando mais velho. Ele também acaba perdendo aquele sabor, o ápice de sabor dele, tá? Então, depois de você preparar o café, é bom tomar o café que você acabou de ser preparado, que ele está fresquinho. Da mesma forma, um café moído é bom tomar ele na hora. Por exemplo, um café que se compra moído, você tem que tomar praticamente na hora que ele acabou de ser aberto o pacote para você sentir o máximo de sabor. Ou então, o que eu sempre recomendo nesse canal, que é, em vez de você comprar o café moído, você comprar o café em grão. Porque aí tu moe a quantidade de café que tu for preparar na hora e com isso você vai conseguir ter um café com ali o máximo de frescor, porque ele vai ter acabado de ser moído, tá? Então, frescor sempre é um ponto que fala muito forte quando a gente fala em um café bem saboroso, tá? E aí tem um terceiro ponto que aí já é um pouco mais avançadinho e eu vou entrar mais nesse assunto depois, que é a questão de data da torra do café, tá? Então tem gente que às vezes confunde um pouco café torrado e moído, tá? Que são essas informações? Basicamente, o café ele vem de uma planta e aí depois que eles fazem uma série de processos, ele ainda está cru. E aí ele é um grãozinho verdinho. Depois disso, depois que foi coletado, processado ali, aí ele vai ser torrado e aí vai ter o seu sabor aí. E aí depois que ele é torrado, a gente vai lá e moe, se a gente compra em grão, ou a gente compra do mercado de uma marca que já moeu para ti, tá? Então, geralmente o processo que a gente faz é essa parte de moer o café em casa, se você tiver um moedor.
A parte de torrar é mais difícil, tá? Então, praticamente sempre o café já vem torrado, tá? Café torrado é o que a gente vai praticamente sempre encontrar. Eu, sinceramente, não recomendo você procurar uma coisa que não seja café torrado, mas é o que você praticamente sempre acha para vender. A questão, então, do café moído, eu falo, evite o café moído. Compra café em grão, que tu vai estar fazendo um ótimo negócio. O grão, ele segura as propriedades do café. Quando tu compra o café em grão, ele vai durar para mais de mês, ele vai ficar, toda vez que você preparar o café, for moer na hora, ele vai ter um frescor, ele vai ter um sabor assim bem gostoso, ele vai estar com o ápice do sabor. Então, sempre busque comprar o café em grão, tá? Dessa forma você vai ter o café mais fresco, tá? Pera aí, Luan, deixa eu ver o que ele comentou aí. Manda um salve para minha tia. Ai, ai, já tô vendo pelo nomezinho da tua tia do Japão aí que é boa, não. Não vou mandar um salve, mas manda um salve para ti então, mano. Valeu, abraço aí. Obrigado pela tua pergunta de café no bule é bom ou no coador é mais forte? Uma pergunta muito pertinente. Fica para um outro vídeo a resposta, tá? Mas agradeço pela pergunta aí extremamente técnica sobre café. Beleza? Então, continuando. Então, um café comprado em grão é ótimo. Melhor ainda se conseguir comprar um café torrado recentemente. E como é que a gente consegue ver isso? Basicamente, a gente tem uma grande diferença que a gente percebe nas embalagens do café. A maioria das pessoas está acostumada a comprar café no supermercado. E nos supermercados, funciona da seguinte forma. Os fornecedores de café, eles vendem para o mercado um café que tem não a data da torra, mas sim uma coisa que o supermercado exige, que é a data de validade. Então ele não diz uma data da torra, ele diz uma data de validade. Por que isso? Para saber se o café vai estar ruim. Na verdade, assim, sinceramente, o café ele demora muito tempo para realmente fazer mal. Não é como se o café torrado, moído ali, como se ele apodrecesse ou fizesse uma coisa que realmente fosse te fazer mal aí. Então, tu vai ver que tem data de validade, um ano e meio, 2 anos, os cafés, e mesmo se tomar depois disso, não estou falando em sabor, que o sabor vai ser bom, mas não vai te fazer mal, assim. Então não é como se apodrecesse, tá? Mas essa questão de o supermercado exigir uma data de validade é porque se tivesse constando a data da torra num pacote do supermercado, ia pegar mal para eles, porque eles têm lá todo o sistema de logística deles, tem centro de distribuição, aí depois o pacote chega no mercado, aí até que eles repõem na prateleira, o cara vai lá comprar, deixa eu ver, cara, torrado 2 meses atrás, tá meio velhinho já esse café, né? Ainda mais tu segue as dicas do canal, tu iria saber que, 2, 3 meses depois da torra, já começa a não ser mais o ideal, assim. Se conseguir bem fresquinho, é muito melhor. Mas aí o mercado, então, para evitar esse tipo de atrito, digamos assim, eles vão lá e falam, só coloca a validade, não coloca a data da torra, tá? Então, isso é uma política dos supermercados. Isso não funciona assim só no Brasil, funciona em todos os lugares do mundo, ou, pelo menos em vários lugares do mundo, vejo que é a mesma situação. Eles só põem a data de validade. E quando que a gente vai conseguir encontrar, então, a data da torra? Deixa eu ver onde é que está aqui. A gente consegue, por exemplo, encontrar em cafés comprados em uma cafeteria de cafés especiais. Se vocês forem ver, tem um carimbinho. Tá meio difícil de ver porque ele é muito pequenininho. Mas aqui nesse carimbinho ele diz que foi torrado em 10 de janeiro. Tá? Então, se você for numa cafeteria de cafés especiais, você vai conseguir, uma cafeteria especializada, vai conseguir achar, então, a data da torra. Outro lugar que se encontra, então, é em cafés, em lojas online, tá? Então, entenda que, além de você comprar café no supermercado, você consegue comprar cafés numa cafeteria ou numa loja online. E como eu expliquei que é muito legal você comprar um café com a torra fresca, então eu te recomendo
sempre que possível, se você for comprar cafés de boa qualidade, né, cafés gourmet ou cafés especiais, você ir atrás de uma cafeteria especializada ou uma loja online, tá? Aí você vai conseguir encontrar a data da torra, um café torrado recentemente, tá? Eu vou entrar em mais detalhes de todos esses temas que eu estou levantando aí com vocês, tá? Então, fiquem tranquilos aí, vão acompanhando o vídeo. Mas, peraí, deixa eu aproveitar e responder a pergunta do João. Quanto tempo o café dura em grão? Olha, o que eu diria assim? Eu recomendo, pela minha experiência, eu vejo que o legal é você comprar então com a torra fresca, né? E digamos que a partir da data da torra você começa a contar aí esse tempo, 2 até 3 meses ele ainda está bem legalzinho. Mais que isso, cara, ele começa a perder as propriedades dele, mesmo que você guarde, como eu recomendo, né? Em um pote hermético, fechado, que não pega luz, não pega calor, não pega umidade, protegido ao máximo do oxigênio, mas mesmo assim ele vai degradando, vai perdendo as características dele, tá? Então, mesmo em grão, eu diria 2 a 3 meses o café dura legal. Então, se você for comprar um café em grão, não vai se empolgar e comprar 2, 3, 4 quilos de uma vez, porque provavelmente quando você chegar ao segundo, terceiro quilo do teu café, tu já vai estar com um café meio velho, daí também não tem muita graça. Então, é sempre bom tentar comprar uma quantidade que você consegue consumir dentro de um mês e pouquinho, depois vai lá e compra mais. Compra em quantidades menores, tá? E, assim, para quem tiver talvez pensando, eu sempre comprei o café mais baratinho ali, e para mim, sei lá, tanto faz, isso aí é tudo meio frescurada. Se for pensar tipo dessa forma, se o cara realmente, o sabor e tudo não me importa tanto assim. Se você pensa dessa forma, talvez então tu não devia nem estar tomando café e só pegar uma cápsula de cafeína. Então, porque senão, imagino que se tu não está tomando pelo sabor, se tanto faz, então só o que te interessa às vezes é o efeito do café te acordar. Então, às vezes compra uma cápsula de cafeína, pode ser que saia mais barato ou seja mais prático. Não sei. Mas eu acredito que a maioria das pessoas é apaixonada por café e gosta daquele saborzinho do café. Curte, né? Então, eu entendo que você vai querer realmente ter o máximo de sabor ali, tá? Deixa eu só ver que veio mais uma dúvida ali do Luan para o café. Deixa eu ver que agora subiu aqui rapidinho esse comentário do Luan. Para o café, mesmo os gourmets, o ideal é moer em casa ou comprar moído sabendo da procedência? Cara, isso é uma pergunta bem bacana. Assim, idealmente, eu recomendo você sempre comprar um moedor e moer ele na hora mesmo, tá? Claro, tem gente que às vezes ainda não tem moedor, ainda não se convenceu de que, cara, esse negócio é para mim, essa pegada de fazer tu mesmo em casa, vai lá, vou preparar meu café, todo aquele ritual, vai lá, moe o café, espalha aquele cheiro maravilhoso pela casa, tal. Isso, para mim, eu acho uma coisa encantadora, curto pra caramba. É um negócio que eu adoro, assim, eu amo fazer, é uma parte do meu dia que realmente me dá energia, assim, né? Mas, claro, né, se você é uma pessoa que não curte tanto esse tipo de coisa, você pode ir lá, de repente, e comprar de vez em quando um café já moído. Mas, realmente, eu recomendo que se você quiser sentir a diferença, vai lá, pega um dia, compra esse café moído recentemente e tal, vai naquela mesma hora, sei lá, chega em casa 1 hora depois, no máximo, já prepara um café, sente assim, tenta sentir essa diferença de sabor. Tem gente que moe o café no liquidificador, você pode fazer isso uma vez ou outra só para ter a experiência de como é que é o sabor de um grão de café moído na hora e preparado. E aí tenta se convencer. Se você vê que, cara, realmente, né, eu percebo nitidamente a diferença, que eu imagino que você vai perceber, aí eu espero que você migre para os cafés em grão, invista num moedor, que existem moedores baratos, tá? Em torno de R$ 120 você consegue achar um moedor elétrico, e aí você já começa a brincar aí com o café em grão, beleza? Então, continuando, eu citei que
não sei o que, café especial, café gourmet. Percebi aqui, eu abri uma caixinha de perguntas no Insta e percebi que muita gente não sabe necessariamente o que é a diferença um café tradicional, um café especial, os níveis de classificação dos cafés. Então, só para falar de uma forma resumida, a gente tem a Associação Brasileira da Indústria do Café e ela classifica a qualidade do teu café. Ela vai lá, o fornecedor, né, a marca de café vai lá e mostra como é que é o lote daqueles cafés lá, e aí eles avaliam com uma série de parâmetros se aquele café é mais ou menos, que daí ele é o tradicional, ou café extra forte, são as piores qualidades que tem, aí depois ele é o superior, depois ele é o gourmet, e aí existe uma outra classificação muito melhor, que daí é o café especial. Ele é o topo de linha, digamos assim. Então, com base nessa classificação, eles vão lá e até colocam, as marcas têm que colocar um selo. Um selinho, se vocês conseguirem ver, ele está aqui. Então, existe esse selo que mostra esse grau de qualidade do café. Tá? Então, quando você for comprar o café, você consegue descobrir, com base na embalagem, no que está nesse selo, você consegue descobrir qual que é esse nível de qualidade. E aí, o que eu diria para você? Busque tomar um café, né, sempre melhor. Essa é a minha dica no geral, tá? Então, se você quer ter uma experiência agradável com o café, procura, de repente, eu compro o café mais barato, vai um dia e compra um café que está como café superior. Você não quer, às vezes, gastar tudo aquilo, né? Valores exorbitantes, mas se você tomava o café mais barato, compra um café superior. Aí se você tomava um café, você já está às vezes tomando um café um pouco melhor, vai do superior para o gourmet, ou então, né, o topo de linha, pega um café especial, tá? Então não é necessário que, né, eu defendo que não é sempre que todo mundo tem que estar tomando o melhor do melhor dos cafés, tá? Eu entendo que existem realidades diferentes, né? Existem faixas de preço ali, então não é sempre que todo mundo vai estar investindo num café especial. Mas eu sempre defendo que você deve buscar gastar, né, investir um pouquinho mais no café, porque isso vai te retornar uma diferença absurda em questão de qualidade, sabor, e você não vai se arrepender, tá? Então, próximo ponto. Como eu citei, então, né, no mercado, a gente tem esses cafés com a data de validade. Geralmente, então, eles não são tão frescos assim, mas quais que são as grandes vantagens desses cafés do mercado? Primeiro, você vai ter todas essas sequências, desde o mais barato, passando pelo superior, o gourmet. Você vai ter todas essas opções, tá? Então, geralmente você consegue pegar cafés não tão caros, o mercado é o melhor lugar para isso, tá? Só que, e assim, muitas vezes tu tá fazendo compras já e daí tu aproveita e já pega o café e tal, isso é uma conveniência a mais, né? Mas assim, quando a gente fala em cafés especiais, eu sempre falo, procura uma cafeteria ou procura online, isso porque muitos supermercados não têm a opção de café especial sendo oferecida lá, tá? É difícil a gente encontrar cafés especiais numa prateleira de supermercado, tá? Então, essa é uma limitação, tá? O supermercado ele tem os melhores preços e tal, só que a gente não vai achar muitas vezes um café especial lá, tá? Outra questão então, na cafeteria, né, a gente vai encontrar geralmente o café especial ou um café gourmet, tá? Cafeterias tendem a não trabalhar com aquela, né, os níveis mais baixos, assim, digamos, de cafés, tá? Eles só trabalham com cafés melhorzinhos. E as cafeterias, as lojas online de café é a mesma coisa, também trabalham só com cafés gourmet ou cafés especiais, porque tem um valor agregado um pouco maior, tal, daí já compensa um pouco mais a questão do frete, todo esse manuseio, tá? Então, nesse sentido, você vai encontrar cafés das melhores qualidades no online e na cafeteria. E uma cafeteria online, uma loja online, ela tende a ter preços às vezes um pouco menores porque ela não tem ali a estrutura física e tudo mais, né?
ela não tem um valor de repasse, às vezes de uma cafeteria que compra e revende, tá? Então, existem, às vezes, preços um pouco melhores no online. E outra coisa interessante, no online você consegue achar uma gama gigante de cafés à venda, né? Então você tem muita opção ali de cafés, tá? A questão é que aí, né, com muitas opções, vem muitas responsabilidades. Você tem que saber escolher um café bom ali, né? Você tem que entender essas dicas do vídeo para que você olhe lá a descrição que está dizendo e não caia numa furada. A cafeteria, ela tem uma vantagem bacana que quando você vai lá, você não vai poder só comprar o café. Você pode pedir para eles prepararem um café para ti, para tu sentir aquele café lá e às vezes decidir se pega aquele café, pega outro. E outra coisa, muitas vezes você vai ter um profissional capacitado lá, um barista, né, alguém que trabalha com cafés, que vai poder te ajudar a entender qual que é a maior preferência tua por cafés. Então, não sei bem qual que é o café que eu mais gosto. Troca uma ideia com ele lá, cara, eu acho que eu gosto de café desse jeito. Aí às vezes vai provar ele vai te servir um café ali. Esse aqui tu curte? Pô, não, esse achei estranho. Ah, não, esse outro eu gostei. Então, nessa interação com o barista ali, com o profissional do café, você vai conseguir então também definir qual que talvez é a sua preferência por cafés, tá? E nas cafeterias online, algumas cafeterias físicas também, tá? Eles têm uma vantagem, uma coisa bacana, que você tem às vezes a opção de uma assinatura de cafés. E aí você paga ali um valor mensal e você consegue todo mês estar recebendo um café, ou um período ali, a cada 15 dias, o tempo que você quiser. A quantidade ali, eles também têm muitas vezes uma flexibilidade ali. Eu quero um pacote de 250 gramas, não, eu quero um pacote de 1 quilo. E isso, às vezes, além de ser uma oferta, muitas vezes eles dão um desconto comparado a comprar o grão isoladamente ali, né? É uma opção muito cômoda, tá? Eu tenho uma assinatura de cafés, né, no momento, numa cafeteria aqui da cidade que eu curto pra caramba, e funciona com uma beleza. Eu gosto bastante, né? Eu tenho todo mês o meu café ali, então é um negócio que ajuda ali, facilita a vida e é uma opção bem prática, tá? O que mais nós temos para dar de dicas sobre os cafés? Então vamos lá. Na questão de entender um pouco das diferenças, tudo bem, a gente entendeu um pouco mais de classificação dos cafés, mas também existem outras diferenças. Por exemplo, a torra mais clara ou uma torra mais escura. Qual que é a diferença que a gente tem aí? Muitas vezes uma torra escura, uma torra um café tradicional, o café extra forte, eles são feitos com uma torra bem escura. Se vocês conseguirem ver, ele realmente é preto o café, assim, muito escuro. Isso faz o café ficar assim com um sabor mais de queimado. A bebida fica um pouco mais encorpada, mas muitas vezes a gente perde alguns sabores, assim, nuances de sabor interessantes. Por isso que muitas vezes os cafés mais baratos são mais torrados, mais forte, porque ele não tem muito sabor interessante. Então ele simplesmente torra para ficar meio legalzinho assim. Então esse aqui que eu mostrei para vocês, que tá bem torradão, se vocês forem olhar no símbolozinho dele, no selo dele, ele é um café superior. Então o café superior, né, não é aquilo tudo, e aí ele tem essa torra mais fortona. Quando a gente vai para cafés gourmet e principalmente cafés especiais, a tendência é achar mais cafés de torra média. Torra clara não é tão comum aqui no Brasil, no exterior ela é mais comum, mas torra média é mais encontrada então nesses cafés melhores aí. Por quê? Porque são cafés muito bem cuidados, muito bem assim com cultivo feito com todo cuidado, atenção, todo um pós-processamento, uma torra toda bem cuidadinha, que fazem com que ele tenha sabores incríveis. E para ele não perder todo esse sabor e ficar no fim das contas só com um sabor de queimadão, eles vão lá e eles torram um pouco menos, deixam essa torra média, tá? Então isso ressalta mais outros sabores interessantes do nosso grão
e, né, dão esse resultado mais bacana quando a gente for preparar o café. E para quem já se perguntou, às vezes foi lá tomar um café especial e vai olhar assim no copo, se for ver num recipiente transparente, cara, mas esse café está muito claro, prepararam muito fraco para mim, esse café deve estar ruim. E às vezes vai lá e toma e não percebe que não é necessariamente um café fraco. Isso é por conta da torra, tá? A gente está acostumado a tomar cafés muito escuros, torra muito escura, e aí realmente fica um pretume assim no copo. Então, quando a gente vai lá e passa por uma torra média, aí pensa que o café está fraco, mas não, é só questão da torra mesmo, tá? Então, uma torra média, ela vai ficar um pouco mais clarinha ali. E ela vai ter menos desse sabor de queimado. Tem gente que toma pela primeira vez um café torra média e está tão acostumado com o queimado que acha que isso aqui não é um café. Estranha até um pouco, mas depois começa a perceber como os sabores das torras médias elas são muito mais interessantes, tá? Então, né, queria que se vocês entendessem um pouco dessa questão da torra, a diferença que isso dá também no sabor, tá? E tem mais um pontinho outro, que é o seguinte, quando a gente vai para os cafés especiais, a gente começa a ter uma brincadeira aí. Quem vem lá do mundo dos cafés muito simples, muito baratos, está acostumado que todo café sempre tem gosto de queimado. Queimado. Muitas vezes um especialista vai identificar como se fossem notas de sabor de borracha, petróleo, carbonizado. É isso que a gente tem naqueles cafés mais baratos lá, tá? E quando a gente passa para um mundo dos cafés especiais, a gente começa a ter características de sabor diferentes e muito agradáveis, tá? Então a gente tem aí notas de chocolate, notas de caramelo, de castanhas. Então isso são tudo características de sabor que podem ser percebidas, né? Uma nuance daquele sabor num café de boa qualidade, num café especial, tá? E não se confundam, tá? Eu não estou dizendo que a pessoa foi lá e fez um café normal, assim, café especial, e daí ela jogou lá um aromatizante de chocolate, aromatizante de não sei o que lá, e depois ele botou no pacote, tem aroma de chocolate. Não. Aromatizado é uma coisa diferente. Existe uma ou outra no mercado que faz lá, mas aí é aromatizado. Isso aqui não. Esses cafés especiais, eles têm só café, é só o café que está ali, e o próprio café por si, ele lembra um saborzinho, né, como se fosse chocolate, como se fossem essas notas que são indicadas no pacote, tá? Então, ele lembra esses sabores, não é aromatizado. Mas aí, então, como eu estava explicando, tem essas notas de sabor, e se você for lá para os cafés mais caros de todos, entenda uma coisa, tá? Você corre o risco de se assustar. De se assustar e estranhar totalmente. Por quê? Existem cafés, como por exemplo esse daqui, que ele é um café com notas de abacaxi, maracujá e caramelo. Assim, não é como se fosse preparar e parece que é um suco de abacaxi ali. Mas, quando a gente tem esses cafés com notas cítricas, que ele fala notas cítricas, café ácido, ou quando ele indica que ele tem aroma de frutas cítricas, abacaxi, maracujá, alguma coisa assim bem mais cítrica, isso indica que aquele café ele é um café com alta acidez. E acidez é algo muito bacana no café, mas é algo que a maioria das pessoas está totalmente avessa, assim, não conhece, nunca experimentou e não sabe o que é essa história de acidez no café. Por quê? Lembra lá, quando a gente está acostumado a tomar aquele café pretão, super torrado, aqueles cafés eles têm acidez praticamente nenhuma, que não é bacana. Quando a gente vai para o mundo dos cafés melhor qualidade, eles começam a ter uma certa acidez ali, o que é bacana,
mas é uma acidez mais equilibrada. E aí existem os extremos lá do cafés especiais que estão super, né, com uma acidez bem grande, assim, né, uma acidez bem mais pronunciada. E aí esses cafés com acidez bem pronunciada, se preparem que se vocês forem tomar, eu recomendo vocês provarem em algum lugar antes de comprar um pacote, tá? Porque muitas pessoas estranham, né, nas primeiras vezes que têm contato com esses cafés com essas notas, eles vão achar tão diferente do que elas estão habituadas que realmente vão pensar, cara, que café horrível, tipo, tá? E, e o engraçado é que eu peguei, por quê? Porque quem já está mais, assim, habituado com esses cafés diferentões, é uma coisa maravilhosa, assim, muitas pessoas que são fissuradas por cafés, elas amam esse tipo de café mais ácido. Mas como eu falei, é uma questão de paladar, um paladar que a gente desenvolve. Então, se você não conhece, não está habituado com cafés ácidos, você vai provavelmente estranhar e vai, né, não vai talvez se dar tão bem com ele de início, tá? Então fica atento a isso. E aí, para a gente encerrar, uma última dica, tá? Se você for, por exemplo, numa cafeteria, provar um café, e aí tu tá pensando, pô, tô querendo levar algum aí, deixa eu provar para ver se eu gosto dele. Entendo também uma questão muito importante, que é o seguinte, o modo de preparo, o método de preparo daquele café influencia o resultado de sabor daquele café. O que seria o método de preparo? Por exemplo, o coador Melita. Se a gente faz um café coado, um café filtrado, ele vai ter um sabor. Se a gente faz um café expresso, naquela máquina de café expresso, ele tem um sabor totalmente diferente. Pô, mas é o mesmo café? É o mesmo café, mas o método de preparo faz com que ele realce outros sabores, com que ele reforce bem aí algum aspecto do sabor, algumas características do café, bem diferente de, por exemplo, um café filtrado aqui, tá? Então, entendam que se você vai levar para casa um café para preparar no seu coador Melita, pede para ele fazer lá um café filtrado para ti, tá? Prepara um café filtrado, se tiver no coador Melita, ou um outro método filtrado. Explica lá pro barista, cara, eu vou fazer café filtrado em casa. E aí você prova o café filtrado e sente se ele te agrada dessa maneira, tá? Tenta, não vai tomar um café expresso e com base nisso decide qual café levar para depois fazer filtrado, porque vão ser coisas, né, mundos totalmente diferentes, tá bom? Então, né, essas seriam basicamente as dicas aí. Busque sempre encontrar cafés frescos. Se você já estiver no patamar dos cafés gourmet ou especiais, vai para uma cafeteria especializada aí na sua cidade. Se não tiver cafeteria na sua cidade, vai numa loja online, tá? Estuda aí se de repente não vale a pena pegar um serviço de assinatura de cafés, que é muito bacana também, tá? E segue provando cafés diferentes aí. É sempre interessante tu ter novas experiências, provar novos sabores de café, porque isso também é muito, né, dá uma alegria a mais assim para sua vivência do café. Quando você vai lá e prova um café com certos sabores, um café com outros sabores, notas e aromas, isso tudo, né, dá uma alegria, uma animação a mais para esse mundo vasto dos cafés aí. Beleza? Então, basicamente seria isso. Essas são as dicas. Espero que vocês tenham curtido, tenham ajudado vocês a entender como comprar cafés melhores aí. Beleza? Então, muito obrigado. Fica um abraço aí para vocês e bons cafés. Valeu!